Sei que não nos conhecemos pessoalmente e que talvez eu esteja cometendo um abuso escrevendo-lhe assim, sem aviso, mas preciso acreditar que o senhor vai ao menos ler até o fim. Não é apenas pelo respeito que tenho ao seu trabalho. Embora eu o acompanhe desde os tempos em que seus livros ainda chegavam atrasados aqui no interior, sempre vindos por encomenda, envoltos naquele papel pardo áspero. É mais pelo que o senhor parece compreender sobre o que existe fora do que podemos explicar. E eu preciso desesperadamente que alguém acredite em mim. Meu nome é Elias Ventura, tenho 42 anos, moro em uma cidade pequena chamada Santa Orvina, incrustada entre serras e matas que parecem vivas de tanto que respiram. Trabalho como escrivão no cartório municipal, um emprego que não exige mais do que paciência e a capacidade de decifrar letras ruins. Minha vida sempre foi monótona, previsível, e talvez seja exatamente por isso que senti a mudança de forma tão abrupta. Eu não saberia dizer quando começou, mas posso afirmar com segurança quando percebi que algo estava errado. Numa manhã de julho, fria e úmida, quando o vento carregava o cheiro adocicado da lenha queimando nos fogões a lenha, e a neblina se agarrava às telhas, como se não quisesse ir embora. A princípio, não havia nada de incomum, apenas um silêncio diferente. Não o silêncio normal de cidade pequena, mas um silêncio que parecia vir de dentro das coisas, como se a madeira das casas, as pedras das calçadas e até o ar estivessem segurando o fôlego. Nesse dia, a primeira pessoa com quem falei foi Dona Teresa, a vizinha da frente. Uma mulher de 60 e poucos anos, sorriso sempre prestes a se transformar em comentário. Ela estava parada no portão, olhando fixamente para a mata que começa no fim da rua. Não me respondeu quando a cumprimentei. Só virou o rosto lentamente, como quem desperta de um sonho, e disse uma frase que me arrepia até agora. Eles já começaram a andar. Perguntei. Eles quem? Mas ela apenas sorriu de um jeito quase envergonhado e entrou. Achei que fosse uma excentricidade qualquer. Teresa coleciona histórias locais e sempre tenta me convencer de que as lendas da região têm um fundo de verdade. Eu já tinha ouvido dela sobre o homem da serra que arrasta correntes, sobre a luz da várzea que leva crianças, mas nunca dei importância. No entanto, naquele dia, algo ficou diferente. Você está gostando dos relatos de hoje? Então me ajude deixando o seu like. E se você ainda não for inscrito, por favor, se inscreva. Ao chegar ao cartório, notei que o senhor Afonso, meu chefe, estava pálido e trêmulo. É um homem de hábitos imutáveis, do tipo que organiza os papéis por cor e leva sempre a mesma marmita. Mas naquele dia derrubou 2 canetas no chão e errou datas simples. No intervalo, enquanto ele se esforçava para acender um cigarro com as mãos inquietas, arrisquei perguntar se estava tudo bem. Ele respondeu hesitando. Ouvi passos ontem, no telhado, e antes que eu pudesse rir ou reagir, ele acrescentou num sussurro. Passos pesados, Elias, pesados, e não paravam. Talvez tudo fosse apenas coincidência, talvez. Mas naquela noite, quando voltei para casa, percebi algo que nunca tinha acontecido antes. A janela da sala, sempre emperrada pelo inchaço da madeira, estava aberta e havia barro fresco no parapeito, como se alguém tivesse apoiado as mãos para espiar. Não sei explicar por que não fechei aquela janela imediatamente. Fiquei parado, olhando para o barro nas bordas do parapeito, como se parte de mim quisesse negar o que estava vendo. O barro tinha cor escura, quase preta, e o cheiro não era de terra comum. Era mais denso, com um fundo metálico, como ferro úmido misturado com folhas apodrecidas. Passei o dedo e senti uma textura estranha, quase gordurosa, como se aquela lama fosse viva. Mas ao esfregar no pano da calça, ela se desfez como qualquer sujeira. Naquela noite tentei não pensar no assunto. Atribuí a alguma travessura de moleques. Santa Orvina não é exatamente um lugar movimentado, mas garotos entediados são capazes de qualquer coisa para provocar. No dia seguinte, encontrei o Nivaldo, o carteiro, tomando café no balcão da padaria do Silvio. Ele é um homem magro, de fala rápida, sempre carregando mais histórias que cartas. Ao me ver, largou o pão na metade e veio direto. Você ouviu também? Eu estranhei, não tínhamos falado antes. Perguntei o que era e ele baixou o tom, olhando para os lados. Os passos. Ri, mas não muito. Quis ouvir mais.
Ele contou que, na noite anterior, enquanto passava pela Rua das Laranjeiras para entregar uma correspondência urgente, percebeu que estava sendo seguido. Virava para trás e não via nada, mas os passos continuavam, sempre a alguns metros. Disse que o som era grave, como de alguém muito pesado, e que a cada vez que ele acelerava, os passos também aceleravam. Perguntei se olhou bem para trás e ele jurou que sim. Mas Elias não tinha sombra, nem a minha. Achei que ele estivesse brincando, mas Nivaldo é péssimo ator. 2 dias depois, mais uma coisa estranha aconteceu. Estava voltando do cartório quando vi Dona Teresa novamente, desta vez acompanhada de uma mulher que eu não conhecia. Baixa, pele muito clara, quase azulada pelo frio, e olhos que pareciam mais fundos do que deveriam. Ao passar por mim, ela parou, me olhou fixamente e disse, num tom tão baixo que precisei inclinar o corpo para ouvir: "Você também vai ouvir." E continuou andando ao lado de Teresa como se nada tivesse acontecido. À noite, antes de dormir, fiquei me perguntando quem era aquela mulher e por que me olhara daquele jeito. Dormi mal. Tive a sensação, não sei explicar, de que a casa respirava. As paredes pareciam se expandir e contrair como um peito enchendo de ar. E no meio da madrugada, um som metálico ecoou no telhado, lento, compassado, pesado. Passos. Só que dessa vez, Félix, eles pararam exatamente acima do meu quarto. Eu não tive coragem de sair da cama. O silêncio que veio depois foi pior, porque não parecia que aquilo tinha ido embora. Parecia que estava esperando. No dia seguinte saí cedo, antes mesmo do sol vencer a neblina. A rua estava úmida e as pedras do calçamento escorregadias como vidro molhado. Cada passo meu soava alto demais, como se o mundo inteiro estivesse ouvindo. Passei na venda do seu Adalberto para comprar fósforos. Nunca confiei muito em isqueiros. E o encontrei sentado atrás do balcão, enrolando fumo com as mãos grossas e nodosas. Seu Adalberto é daqueles homens que parecem ter nascido velhos. Dizem que já viveu de tudo. Foi tropeiro, caçador, barqueiro e até ajudou a construir a estrada que hoje leva a Santa Orvina. Quando mencionei, meio sem querer, que andava ouvindo coisas no telhado, ele parou de enrolar o fumo. Seus olhos, pequenos e sempre semicerrados, se fixaram em mim como se me disse cada palavra antes de dizer: "Você não é o único." Ele se inclinou para a frente, baixando a voz até quase sumir. "Já ouviu falar dos andantes da serra?" Balancei a cabeça. "Não é lenda para turista", disse ele. "São velhos, velhos demais. Andam nas noites frias, quando o ar está pesado. Não deixam rastro de dia, mas quem ouve os passos à noite já foi marcado." Perguntei marcado por quê, mas ele apenas voltou a enrolar o fumo e mudou de assunto, como se já tivesse falado demais. À tarde, o cartório estava mais silencioso que o normal. O senhor Afonso parecia ter recuperado a calma, mas olhava para o teto com frequência, como quem espera que algo desabe. Quando voltei para casa, notei que a porta dos fundos estava encostada. Não lembro de tê-la deixado assim. O vento que vinha de lá carregava um cheiro estranho, um misto de fumaça de madeira molhada, couro velho e sangue seco. Entrei devagar. O chão da cozinha estava úmido e havia pequenas pegadas. Não eram de criança nem de adulto. Eram mais largas, como se cada pé tivesse 2 calcanhares e dedos grossos, arredondados. A lama era a mesma que eu tinha visto no parapeito da janela, escura, quase oleosa. Seguia as marcas até a sala, mas elas paravam no meio do assoalho, como se a criatura tivesse simplesmente desaparecido ali. Passei o resto da noite trancado, com todas as luzes acesas, ouvindo o rangido da madeira, o tic-tac lento do relógio de parede e um zumbido baixo, quase imperceptível, que parecia vir de dentro das paredes. Quando finalmente adormeci, tive um sonho que não consigo esquecer. Eu estava no alto da serra, cercado por árvores negras e retorcidas, e algo caminhava ao meu redor. Não via o rosto, mas sentia o calor da respiração na minha nuca. E uma voz rouca, quase sem boca para falar, sussurrava. Eles já começaram a andar. Acordei encharcado de suor e... Félix. Havia barro fresco no lençol na altura dos meus pés. No dia seguinte voltei à venda do seu Adalberto, decidido a arrancar mais informações.
Não gosto de pressionar as pessoas, mas a cada noite que passava, a sensação de que havia algo dentro da minha casa aumentava, e eu precisava entender. Encontrei-o varrendo a calçada, um cigarro apagado preso no canto da boca. Quando perguntei novamente sobre os andantes da serra, ele fez um gesto para que eu o seguisse até os fundos, onde guardava sacos de milho e ferramentas enferrujadas. Lá, sem que ninguém pudesse ouvir, ele contou: antes de Santa Orvina ser cidade, isso aqui era só um amontoado de casas de madeira, perdido no meio da serra. Naquele tempo, já se falava de gente que aparecia nas noites de inverno, sempre andando. Não batiam na porta, não falavam, só andavam. No começo diziam que era coisa de viajante perdido. Mas quando começaram a sumir pessoas, ele parou para cuspir no chão, como se a lembrança tivesse gosto ruim. Dizem que os andantes não têm rosto, e que se você ouvir os passos deles por 3 noites seguidas, eles levam você para andar também. Perguntei para onde levavam, mas ele só balançou a cabeça. Quem volta, volta diferente. E a maioria não volta. A conversa foi interrompida por um barulho na rua. O som de algo pesado caindo. Quando saímos não havia nada. Apenas a neblina começando a se formar, mesmo sendo apenas meio da tarde. Naquela noite jantei pouco. Não sentia fome. Passei horas andando pela casa, tentando encontrar explicação para o que tinha visto. Mas, por volta das 10, ouvi um som vindo do corredor. O rangido lento do assoalho, como se alguém muito pesado estivesse se movendo, passo a passo, em direção ao meu quarto. Peguei uma lanterna e, com o coração martelando, abri a porta. O corredor estava vazio. A luz revelava apenas poeira suspensa no ar, mas havia um cheiro forte, o mesmo de sempre, terra molhada misturada com ferro. Quando olhei para o chão, percebi que o corredor estava úmido. Uma linha fina de barro seguia do final do corredor até parar bem na frente da minha porta. Dormi mal, se é que dormi. No dia seguinte, encontrei Nivaldo, o carteiro, de novo. Ele parecia exausto, como se não tivesse dormido há dias. Contei o que estava acontecendo e ele me confessou algo. Eu tentei seguir os passos. Disse, olhando para o chão. Anteontem à noite, quando ouvi de novo, peguei coragem e fui atrás. Mas quanto mais eu andava, mais a rua parecia se esticar. As casas ficavam longe e a luz dos postes fraca. Quando percebi, não sabia mais onde estava. Perguntei como conseguiu voltar. Eu não voltei, respondeu, a voz quase sumindo. Só acordei na minha cama, mas tinha barro no travesseiro. Félix, não sei o que está acontecendo aqui, mas começo a achar que a cidade inteira sabe mais do que diz. E que cada um guarda sua parte dessa história, com medo de chamar a atenção do que está andando por aí. E agora tenho medo de que... Já me marcaram. Depois da conversa com o Nivaldo, comecei a reparar mais nas pessoas. Era como se, de repente, eu visse pequenos sinais que antes passavam despercebidos. Olhares rápidos quando eu passava, conversas interrompidas no meio, e um silêncio desconfortável quando o assunto se aproximava de qualquer coisa que pudesse lembrar passos. Foi então que percebi uma coisa estranha. Toda vez que eu mencionava o que estava acontecendo para alguém, no dia seguinte essa pessoa parecia mais distante. Não fria, mas como se estivesse medindo as palavras, evitando se envolver. Foi assim com o Nivaldo, com o Sr. Afonso e até com Dona Teresa. Comecei a achar que havia uma regra não escrita em Santa Orvina. Não se fala sobre os andantes. Não com forasteiros. Não com vizinhos. Não com ninguém. Naquela semana, houve uma queda de energia. A cidade inteira ficou às escuras por quase 2 horas. Eu estava na cozinha quando a luz sumiu. E o silêncio que se seguiu não era o silêncio comum. Era como se todos os sons tivessem sido sugados. Nem o vento, nem grilos, nem passos humanos. Até que começaram. Passos, lentos, mas pesados. Não vinham apenas de uma direção. Eu os ouvia ao redor da casa, como se várias figuras estivessem circulando lentamente. O piso de madeira vibrava levemente a cada impacto. Peguei a lanterna, mas a luz dela parecia ser engolida pelo escuro, iluminando só 1 ou 2 metros à frente. Fiquei parado na sala, tentando ouvir melhor, quando percebi algo. O som não vinha apenas de fora. Havia passos dentro da casa.
no corredor, no telhado, no quintal, todos ao mesmo tempo. E então ouvi minha porta da frente se abrir, não com um estrondo, apenas um clique suave, seguido de um rangido lento. Félix viu uma sombra entrar. Era alta, mas a forma era errada. Ombros estreitos demais para o corpo, braços longos e uma ausência de rosto que fazia o escuro onde deveria haver olhos parecer ainda mais fundo. Dei 2 passos para trás e tropecei numa cadeira. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Apenas a porta aberta e o cheiro de barro e ferro espalhado pelo ar. No dia seguinte, fui até a casa de Dona Teresa decidido a perguntar sobre aquela mulher de pele pálida que estava com ela dias atrás. A porta estava encostada e a casa silenciosa. Bati e chamei, mas ninguém respondeu. Entrei. No corredor vi algo que me gelou o sangue. Marcas de barro nas paredes, como se mãos úmidas e pesadas tivessem se apoiado ali, deslizando até o chão. Encontrei Teresa sentada na cozinha, olhando fixamente para uma xícara de café já fria. Quando perguntei sobre a mulher, ela apenas disse: "Ela já não está mais entre nós." Depois levantou os olhos e acrescentou: "Elias, eles gostam de quem é novo." E sorriu, mas não foi um sorriso de amizade. Foi um sorriso de quem sabe algo que você não quer ouvir. Depois daquela conversa com Dona Teresa, algo mudou no modo como eu via a cidade. Não era apenas medo, era a sensação de que cada rosto escondia uma escolha, e que algumas pessoas já tinham feito a sua. Comecei a notar sinais que antes ignorava. Portas que se fechavam rápido demais quando eu passava, cortinas se movendo levemente, sussurros abafados, seguidos de passos que se afastavam. A sensação mais incômoda era no cartório. Eu pegava clientes me observando de forma estranha, como se estivessem avaliando algo em mim. O Sr. Afonso, que antes parecia tão nervoso com os passos, agora agia com uma calma quase inquietante. "Você anda pálido, Elias", disse ele um dia, com um sorriso pequeno. "Talvez precise descansar." A pausa antes da última palavra me incomodou. Nivaldo, o carteiro, foi o único que ainda demonstrava inquietação. Me chamou no fim do expediente e disse que havia ouvido boatos. Quando os andantes escolhem alguém, eles não aparecem sozinhos. Sempre há alguém da cidade que facilita. Perguntei o que significava facilitar, mas ele desviou o olhar. "É uma troca, Elias. Uma vida por outra. É assim que alguns vivem, tanto aqui." O modo como ele disse "vivem tanto" me fez sentir um frio no estômago. Naquela noite, decidi ficar acordado. A neblina estava mais espessa que o normal, e a luz do poste mal chegava até a metade da rua. Tranquei portas e janelas, mas por volta da meia-noite, ouvi o som. Não eram apenas passos. Era como se algo arranhasse levemente a madeira, acompanhando o ritmo das passadas. De repente, 3 batidas suaves na porta. Esperei, sem responder. Mais 3 batidas, dessa vez acompanhadas por um sussurro quase inaudível, vindo do lado de fora. "Abra, Elias. É só entregar e tudo acaba." Não reconheci a voz, mas era humana. Quando criei coragem e olhei pela cortina, não vi ninguém na calçada. Apenas marcas de barro que se afastavam. Mas não na direção da rua. Elas subiam pela parede da casa, como se algo tivesse escalado até o telhado. Hoje, ao chegar no cartório, encontrei um envelope em cima da minha mesa. Não havia remetente, apenas meu nome escrito com uma caligrafia irregular. Dentro, um pedaço de pano sujo de barro e um bilhete. "2 noites já se foram, a terceira é amanhã. Félix, eu não sei o que acontece na terceira noite, mas sei que não quero descobrir. Desde que recebi aquele bilhete, cada hora parece um passo em direção a um abismo. Passei o dia tentando agir normalmente, mas qualquer ruído me fazia sobressaltar. Até o bater de folhas na janela me parecia o prenúncio dos passos. Fui ao mercado comprar mantimentos e notei algo perturbador. Algumas pessoas me olhavam com pena. Não medo, pena, como se soubessem que meu destino já estivesse decidido. No fim da tarde, encontrei Nivaldo na esquina da Rua das Laranjeiras. Ele estava agitado, olhando para todos os lados. Disse que tinha algo para me entregar, mas que eu não poderia abrir ali. Enfiou um embrulho pequeno no meu bolso e sumiu pela neblina.
Só em casa, trancado, abri o embrulho. Dentro havia um crucifixo de madeira gasta e um papel com apenas uma frase: eles não gostam de cruzes, mas não a deixe cair. Guardei o crucifixo no bolso do casaco, como se fosse minha última defesa. À noite, por volta das 11, os sons começaram. Primeiro, o telhado rangendo, como se algo pesado se movesse lá em cima. Depois, passos no quintal, lentos e sincronizados, como se várias figuras circulassem minha casa ao mesmo tempo. Então veio algo novo. Uma segunda sombra. Eu estava na sala, e a única luz vinha da chama trêmula de uma vela. De repente, notei no chão a projeção da minha sombra. E outra, logo atrás, alta, alongada, com braços que quase tocavam o chão. Virei-me, mas não havia nada. Apenas o cheiro forte de barro úmido e ferro que parecia se agarrar à minha pele. Resolvi verificar a casa, com o crucifixo na mão. No corredor, a temperatura caiu bruscamente. Meu hálito se tornava visível no ar, e a madeira do assoalho estava fria como gelo. Quando cheguei à porta dos fundos, vi marcas de mãos no vidro, mãos enormes, de dedos grossos e curvados, deixando rastros de barro e água. Foi então que percebi. As marcas estavam do lado de dentro. Apaguei a vela sem pensar. E no escuro absoluto, Félix, eu ouvi algo respirando atrás de mim. Eu não sei explicar como ainda não morri naquele instante. O som não era apenas de respiração. Era como se algo aspirasse mais do que ar. Como se sugasse o calor e o pouco de coragem que eu ainda tinha. Um sopro grave, irregular, como se o pulmão que o emitia fosse imenso demais para caber em qualquer corpo humano. Não me movi. Não por prudência, mas porque senti, de forma quase instintiva, que se me virasse, algo pior aconteceria. O ar atrás de mim estava mais frio, a madeira sob meus pés, úmida, e um cheiro, Deus, um cheiro tão intenso de terra podre que parecia empapar a língua. Por um momento, pensei em erguer o crucifixo que Nivaldo me dera, mas meus dedos pareciam presos, como se a ordem não chegasse a eles. Então, Félix, aconteceu uma coisa que até agora me faz duvidar da minha sanidade. A respiração se aproximou do meu ouvido. E uma voz, rouca, úmida, como se viesse de uma garganta cheia de água, sussurrou algo que não consegui compreender por completo. Apenas 2 palavras ficaram claras. Última noite. A vela apagada na minha mão caiu. Eu me virei num rompante, pronto para ver o que quer que fosse, mas não havia nada. Nada, exceto as marcas no assoalho. 2 impressões largas, cada uma ocupando quase o espaço de um prato raso, com dedos arredondados que pareciam se afunilar para dentro, como se tivessem garras invisíveis, e estavam molhadas. Corri até o quarto e tranquei a porta. Passei o resto da noite acordado, com o crucifixo nas mãos, sentindo o peso daquelas palavras latejando na cabeça. Última noite. Ao amanhecer, o mundo parecia igual. Mas eu não. Saí para a rua e percebi que alguns vizinhos evitavam cruzar o olhar comigo. Dona Teresa estava no portão, como sempre, mas desta vez não disse nada. Apenas me seguiu com os olhos, até eu dobrar a esquina. Fui ao cartório, tentando manter a rotina. O Sr. Afonso parecia satisfeito. Havia um ar de tranquilidade nele que me incomodou. Em certo momento, ele se aproximou e disse, quase como quem comenta o clima: dormiu bem? A pergunta, simples como era, soou como uma armadilha. Eu apenas assenti. Ele sorriu. Não um sorriso de gentileza, mas de quem sabe algo que você não sabe. No intervalo, fui até a padaria. Nivaldo estava lá, com olheiras profundas. Quando me viu, puxou-me para um canto falando baixo. Não saia de casa hoje à noite. Ele olhava para todos os lados, como se alguém pudesse ouvir. E mantenha todas as luzes acesas. Eles não gostam da luz. Perguntei o que ele queria dizer com eles. Ele hesitou, depois murmurou: Elias, acho que tem alguém na cidade que está entregando gente para eles. Meu estômago revirou. Eu sabia que Nivaldo acreditava nisso, mas ouvir de novo, tão certo, tão direto, fez o ar parecer mais pesado. Voltei para casa no fim da tarde. O céu estava encoberto e uma neblina rasteira já cobria o chão. Tranquei tudo.
Acendi velas, lampiões e deixei a luz elétrica ligada. Enquanto andava pela sala, notei um som diferente do vento. Um rangido rítmico, como cordas se esticando. Era baixo, mas constante, vindo do telhado. Subi na cadeira e encostei o ouvido no forro. Félix, juro que ouvi algo arrastar-se lá em cima, com um peso que fazia as tábuas gemerem. Mas não eram passos normais. Era como se algo enorme se arrastasse de bruços, com os cotovelos ou joelhos raspando a madeira. Desci, tentando pensar. Pensei em sair, mas sabia que lá fora poderia ser pior. Então decidi ir até o quarto e esperar. E foi quando vi, na parede do corredor, uma marca nova, 5 riscos paralelos, fundos, como se unhas imensas tivessem raspado ali. Da madeira escorria um líquido escuro, viscoso, que cheirava a ferro e folhas mortas. Toquei. Era frio. E pulsava. Afastei a mão com um impulso quase instintivo. Aquela sensação, o leve latejar sob a ponta dos dedos, não era algo que eu pudesse explicar. Não era uma vibração qualquer. Era como se a madeira tivesse um pulso próprio, uma vida que não lhe pertencia. Dei 2 passos para trás, mantendo os olhos fixos nos riscos. E, nesse momento, juro que vi algo mover-se lá dentro. Não exatamente um movimento físico, mas uma sombra que parecia se deslocar de um risco para outro, como se houvesse algo do outro lado da parede, sondando. Um estalo seco ecoou na casa, vindo da cozinha. Fui até lá devagar, com o crucifixo ainda na mão. A lâmpada balançava levemente, lançando sombras que se moviam como tentáculos nas paredes. Sobre a mesa, havia algo que não estava ali antes. Um envelope pardo, amassado, com meu nome escrito numa caligrafia irregular, quase infantil. Abri. Dentro, apenas um pedaço de papel com uma frase. A troca já foi feita. Senti a boca secar. A troca. Lembrei das palavras de Nivaldo. Uma vida por outra. E pela primeira vez, pensei que talvez não fosse apenas uma figura de linguagem. Talvez alguém tivesse, de fato, me oferecido em troca de... De quê? Saí correndo pela rua, decidido a encontrar Nivaldo. A neblina tornava tudo confuso. As casas pareciam mais afastadas, as luzes mais distantes. No entanto, no cruzamento da Rua das Laranjeiras, vi alguém de pé, imóvel, olhando na minha direção. Era Dona Teresa, ou o que restava dela. O corpo estava ali, mas o olhar não era mais dela. Havia uma calma absurda naquele rosto, como a de alguém que já não se importa com nada. Quando me aproximei, ela falou sem mover muitos lábios. Não adianta correr, Elias. Hoje eles vêm. Tentei perguntar quem eles eram de verdade, mas ela apenas sorriu e acrescentou: a culpa não é minha. Antes que eu pudesse reagir, ela virou-se e entrou na neblina, sumindo como se tivesse sido engolida. Voltei para casa sentindo o peso de cada passo. O vento carregava um cheiro úmido, de terra revolvida, como se o chão tivesse sido recém-aberto. Ao fechar a porta, percebi que o silêncio tinha voltado. Aquele silêncio que não é ausência de som, mas o som de algo, esperando. As horas seguintes foram um tormento. Sentei-me na sala, encarando a porta, o crucifixo no bolso e um lampião aceso. Até que pouco depois da meia-noite ouvi 3 batidas suaves, pausadas, e uma voz, agora clara, sussurrando: entregue-se, Elias. Não abri, mas Félix. A madeira da porta começou a ceder para dentro, como se algo enorme empurrasse de fora. E por baixo, no vão junto ao chão, vi um dedo se arrastar. Um dedo largo, arredondado, recoberto por uma lama preta que pingava no assoalho e se espalhava em círculos lentos. E então veio outro dedo, e outro, até que a mão inteira entrou pela fresta. Segurei o crucifixo com força e, sem pensar, toquei aquela pele com ele. Um chiado agudo cortou o ar, como o de metal incandescente na água, e a mão recuou. Por um instante, achei que tivesse funcionado, mas o som dos passos não parou. O som dos passos não se afastou. Eles começaram a contornar a casa, lentos, compassados, como se cada volta fosse para medir minha resistência. A cada giro completo, o rangido no telhado se somava ao barulho no quintal. Sentei no chão, encostado na parede, o crucifixo ainda na mão.
A luz do lampião projetava sombras que tremiam com cada batida de vento. Foi então que ouvi algo diferente. Uma batida curta e seca na janela da cozinha. Levantei-me devagar e fui até lá. Não havia nada, até eu abaixar o olhar. No parapeito, sobre uma fina camada de barro fresco, estava um pedaço de papel dobrado. Abri. A caligrafia era a mesma do bilhete anterior, mas agora as palavras eram mais precisas. Procure o Afonso, ele sabe. Meu primeiro impulso foi ignorar. Mas quanto mais eu lia aquela frase, mais sentia que precisava confrontá-lo. Se havia alguém capaz de entender, ou pior, de participar, era ele. No dia seguinte fui ao cartório antes do horário. Encontrei Afonso já lá dentro, sentado à mesa, olhando fixamente para um ponto no nada. Quando me viu, levou alguns segundos para reagir. Sorriu, aquele mesmo sorriso falso, e perguntou: "Dormiu bem, Elias?" Fechei a porta atrás de mim e fui direto ao assunto. "Que tipo de acordo você fez?" Ele arqueou uma sobrancelha, mas não negou. Apenas cruzou as mãos sobre a mesa e disse: "Não é um acordo, Elias. É convivência." A palavra me causou repulsa. Perguntei se ele estava me entregando para eles. Ele não respondeu. Apenas disse: "Todos fazemos escolhas. Algumas custam mais que outras." Senti o sangue ferver. Peguei-o pelo colarinho, mas ele não reagiu. Pelo contrário, aproximou o rosto do meu e sussurrou: "Você acha que é o primeiro?" Soltei-o, mais confuso do que antes. E antes de sair, ele completou: "Lembre-se, resistência só prolonga a dor." Voltei para casa decidido a não esperar passivamente. Passei o dia reforçando portas e janelas, empilhando móveis contra as entradas. Mantive o crucifixo sempre no bolso e deixei as luzes acesas. À noite, antes mesmo da neblina descer, ouvi o primeiro som. Não passos dessa vez, mas algo como unhas arranhando o telhado. Era rápido, irregular, como se várias mãos tentassem encontrar uma entrada ao mesmo tempo. No meio do barulho, uma nova batida na porta da frente. Quando perguntei quem era, uma voz respondeu: "Sou eu, Nivaldo. Abra rápido." Abri. E me arrependi. Ele entrou apressado, trancando a porta atrás de si. Estava pálido, ofegante, e trazia um embrulho pequeno na mão. "Você não pode confiar no Afonso", disse, quase cuspindo as palavras. "Ele já entregou outros. Eu vi." Colocou o embrulho sobre a mesa. Dentro havia 3 fotografias antigas, em preto e branco. Todas mostravam pessoas que eu conhecia, vivas, mas com uma expressão estranha, como se estivessem vazias por dentro. Todos eles desapareceram por um tempo e depois voltaram. Assim. Nivaldo me olhava com urgência. E todos tinham contato com o Afonso antes da 3ª noite. Era o que eu precisava para ter certeza. Afonso estava no centro disso. Ou pelo menos era o que parecia. Enquanto falávamos, um estrondo sacudiu a casa. Alguma coisa havia caído no quintal, ou pulado lá de cima. Fui até a janela e vi, no meio da neblina, uma forma alta, imóvel, olhando para mim, sem rosto. Mas eu sabia que me observava. Quando me virei para chamar Nivaldo, ele não estava mais lá. A porta dos fundos estava aberta, e no batente, impressa na madeira, havia a marca de uma mão larga, úmida, pingando barro preto no chão. Fiquei paralisado diante daquela porta aberta. O vento trouxe para dentro um frio úmido, carregando o mesmo cheiro que vinha sentindo há dias. Barro, ferro, folhas mortas. Mas agora havia algo a mais. Um leve odor de fumaça antiga, como de roupa guardada num baú depois de um incêndio. Chamei por Nivaldo, mas o único retorno foi o eco da minha própria voz, engolida pela neblina. Corri até o quintal, o crucifixo na mão, e procurei por ele. Nada. Nenhum sinal de passos humanos. Só marcas largas, fundas, como se pés descomunais tivessem afundado a terra molhada. Aquela forma alta que eu vira minutos antes não estava mais lá, mas a sensação de ser observado, essa continuava, presa à nuca como uma aranha imóvel. No dia seguinte decidi que precisava confrontar Afonso de vez. Fui ao cartório cedo, antes do expediente começar. Encontrei-o sentado à mesa como se já soubesse que eu iria. Quando entrei, ele ergueu os olhos e disse: "Elias, você está perdendo tempo precioso." Coloquei as fotografias que Nivaldo me dera sobre a mesa. Ele as olhou, uma a uma, sem pressa,
E depois murmurou: bonitas fotos. Bati com a mão na mesa. Você os entregou. E agora quer me entregar também. Ele não se alterou. Apenas apoiou o queixo nas mãos e perguntou: e se eu dissesse que essas pessoas voltaram melhores? Mais adaptadas? Não respondi. O modo como ele disse adaptadas me fez sentir um frio interno, como se fosse uma ameaça disfarçada de proposta. Então ele acrescentou: você acha que Nivaldo é seu amigo? Pergunte a si mesmo, por que ele sabe tanto? As palavras dele ficaram martelando na minha cabeça o resto do dia. À noite, enquanto eu reforçava a tranca da janela, um som baixo veio do corredor. Não eram passos desta vez, mas algo como um leve arrastar. De tecido? No assoalho. Segurei o crucifixo e avancei até a sala. Nivaldo estava lá, sentado na poltrona, de costas para mim, imóvel. Nivaldo, chamei. Ele virou o rosto devagar. Os olhos pareciam mais fundos, as olheiras escuras como manchas. Havia barro seco nos cantos da boca. Eu vim ajudar, disse num tom lento demais, como se cada palavra custasse esforço. Na mão dele pendia uma chave. Reconheci de imediato. Era a chave do portão lateral da minha casa, a única entrada que eu não havia trancado pessoalmente. Como conseguiu essa chave? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas sorriu. E nesse instante, Félix, eu soube. Ele não estava mais do meu lado. Talvez nunca tivesse estado. Dei um passo para trás e Nivaldo se levantou. Não era mais o mesmo homem magro e inquieto. Seus movimentos eram lentos, mas precisos, como se um peso invisível guiasse cada gesto. Ele colocou a chave sobre a mesa e disse: hoje à noite eles entram. E saiu pela porta da frente sem olhar para trás. Agora estou aqui, escrevendo para você com o lampião aceso, enquanto o céu lá fora escurece rápido demais para o horário. O portão lateral permanece fechado. Eu mesmo conferi, mas tenho certeza de que não vai fazer diferença. Se Nivaldo os trouxe até aqui, eles já sabem cada canto desta casa. E Félix, algo me diz que essa noite não vai ser só barulho no telhado. Pouco depois que Nivaldo se foi, o silêncio caiu sobre a casa como um peso. Não era ausência de som, era uma espécie de pressão, como se o ar estivesse mais denso, prendendo a respiração dentro do meu peito. Cada estalo da madeira parecia calculado, quase ritmado. Peguei o crucifixo e minha lanterna. A luz amarelada cortava apenas alguns metros à frente, e o feixe parecia vacilar, como se a própria lâmpada estivesse com medo. O primeiro som veio do telhado. Um arranhar contínuo, acompanhado de pequenos impactos secos, como se algo pesado gotejasse ou pingasse de um ponto fixo. Fui até o quintal e, olhando para cima, percebi que a neblina estava mais alta, como um teto baixo sobre as casas. Lá em cima, porém, havia uma sombra que se movia de forma irregular, mas constante. Quando voltei para dentro, ouvi a tranca da porta da frente vibrar. Não como se alguém tentasse arrombá-la, mas como se estivesse sendo destrancada com uma chave. O portão lateral, pensei. Corri até lá e encontrei a porta ainda fechada, mas havia barro fresco no batente e um cheiro denso de terra úmida. Foi então que percebi. O barulho da tranca vinha de dentro. Não esperei mais. Peguei minha mochila, algumas velas, fósforos e saí pela porta dos fundos em direção à rua. A neblina parecia viva, fechando-se ao meu redor. As luzes dos postes estavam apagadas e as poucas janelas iluminadas exibiam cortinas fechadas, como se ninguém quisesse ver o que estava acontecendo. Segui até a estrada que leva para fora da cidade. Quanto mais eu caminhava, mais percebia que algo não estava certo. As casas estavam em lugares diferentes, distâncias que não batiam com a memória. Uma esquina que deveria levar à padaria agora desembocava numa rua sem saída, com muros altos e portões trancados. Virei à esquerda, tentando encontrar um caminho alternativo, e então vi, no fim da rua, de pé, estavam 3 figuras, altas, imóveis, sem rosto. O corpo parecia coberto por algo que não era exatamente roupa, mas uma espécie de tecido aderente, irregular, como musgo molhado misturado com pele. Não se moviam, mas eu sabia que me observavam. Dei um passo para trás e, instantaneamente, ouvi passos atrás de mim. Quando me virei, havia mais 2. Corri. Não importava para onde, apenas longe dali.
mas as ruas se repetiam. Os mesmos becos e fachadas voltavam a aparecer, como se eu estivesse girando em círculos. O chão por onde eu passava estava sempre coberto por uma fina camada de barro escuro, e em alguns pontos era possível ver marcas largas, recentes, afundando na terra. Por fim, reconheci a esquina da Rua das Laranjeiras. E lá, sob a luz mortiça de um único poste funcionando, estava Afonso, calmo, de braços cruzados. "Elias, você não pode sair", disse ele com aquela serenidade nauseante. "Santa Orvina não é um lugar que se deixa assim." Tentei passar por ele, mas Afonso apenas se virou lentamente, apontando para trás de mim. As 3 figuras agora estavam mais perto, quase na metade da rua, e Félix. Havia algo diferente. Parecia que, a cada passo que davam, o chão se moldava sob seus pés, afundando e depois voltando ao normal, como se a terra estivesse viva. "Venha", Afonso me disse. "Ou vai ser pior." Não sei porquê, mas corri de volta para casa. Não era escolha, era instinto. Era atrás de mim. Os passos pesados se mantinham na mesma distância. Nunca mais próximos, mas também nunca mais distantes. Quando fechei a porta, percebi que não havia escapado de nada. Apenas trouxe o cerco de volta comigo. E Félix. Agora eles estão se movendo lá fora. O som é baixo, mas constante. E a cada volta que dão ao redor da casa, o chão parece tremer um pouco mais. A sensação que tenho é que estão esperando o momento certo para entrar. A primeira coisa que senti foi o ar ficando pesado, como se a casa tivesse sido submersa em água. A chama das velas oscilava para os lados, sem vento algum. O tic-tac do relógio de parede ficou mais lento. Ou talvez fosse eu que estivesse ouvindo tudo em câmera lenta. Então veio o som, não mais os passos ritmados, mas um estalar de madeira, como se as paredes estivessem sendo forçadas para dentro. A estrutura da casa gemia, e a cada gemido, o cheiro de barro e ferro se intensificava. Corri até a cozinha. Peguei a faca mais afiada que encontrei e voltei para a sala. A janela à minha esquerda começou a tremer. Primeiro devagar, depois mais forte, até que a vidraça se partiu para dentro, espalhando cacos pelo chão. Um braço entrou. Pele irregular, como couro deixado à chuva por anos, pingando um líquido escuro que queimava o tapete. Os dedos, largos, curvados, se apoiaram no parapeito e puxaram o resto do corpo para dentro. Não consegui ver rosto, mas senti a ausência dele. Onde deveria haver feições, havia apenas um vazio escuro, pulsante, que sugava a luz ao redor. Atrás de mim, a porta da frente abriu com um rangido lento. Outra figura entrou, e atrás dela, uma terceira. Eu estava cercado. Levantei o crucifixo, e por um momento eles hesitaram. O espaço entre nós parecia vibrar, como se algo invisível impedisse o avanço. Mas então, ouvi passos vindos do corredor, e quem apareceu foi Nivaldo. Ele caminhava entre eles como se não os visse, ou como se fosse parte deles. Ao passar por uma das figuras, encostou a mão em seu ombro e murmurou algo que não conseguia ouvir. O som que veio em resposta não foi humano. Um estalo baixo, molhado, como se ossos estivessem se reorganizando. "Elias", disse Nivaldo com um sorriso triste. Eu disse que não adiantava correr. Atrás dele, mais uma silhueta entrou. Baixa, curvada, usando um casaco longo. Só quando se aproximou é que percebi. Era Dona Teresa, mas os olhos não eram mais dela. Eram profundos demais, como se a cabeça fosse oco e o que olhava para mim estivesse muito, muito longe dali. "A cidade já escolheu Elias", ela falou num tom sereno, quase maternal. "É assim que sobrevivemos." Meu corpo inteiro tremia, mas a parte mais absurda era: eu não conseguia sentir raiva deles. Apenas um vazio crescente, como se algo estivesse drenando tudo o que eu era. Nivaldo deu um passo à frente. "Se vier agora, vai doer menos." Foi nesse instante que percebi. Eles não queriam apenas me levar. Queriam me transformar. O que aconteceu depois é difícil descrever. As figuras avançaram todas ao mesmo tempo, mas a sala não pareceu se encher. Pelo contrário, o espaço se alongava, como um corredor infinito,
E eu recuava, sem chegar à parede. As luzes piscaram, o som dos passos se multiplicou, e no fundo desse eco, ouvi algo como um cântico, grave e lento, vindo de fora da casa. Vozes humanas, muitas. E foi aí que entendi. Não eram apenas Nivaldo e Teresa. Não era só Afonso. Era praticamente toda a cidade. As vozes vinham de todos os lados. Graves, lentas, repetitivas, formando um ritmo que não pertencia a nenhum idioma que eu conheça. A cada repetição, os passos ao meu redor ficavam mais sincronizados, como se estivessem respondendo a um comando invisível. Eu recuava, mas nunca chegava à parede. Era como se a casa tivesse deixado de ser a minha casa, como se estivesse se esticando, se moldando ao que eles queriam. As figuras se moviam lentamente, sempre mantendo a mesma distância, mas o peso da presença delas esmagava o ar. De repente, a porta dos fundos se abriu sozinha. Do lado de fora, na neblina, vi sombras humanas. Muitas. Reconheci formas familiares. O padeiro, o açougueiro, a moça que vendia flores na praça. Todos parados, ombros caídos, olhando na minha direção. No meio deles, um espaço vazio, como se reservassem aquele lugar para mim. Foi nesse momento que percebi que não era apenas uma entrega. Era um ritual. Eles não vinham atrás de qualquer um. Eles vinham atrás de quem a cidade escolhia. Elias, disse Afonso, surgindo atrás do grupo. Isto é mais antigo que todos nós. Mais velho que a cidade, que as casas, que as serras. Você acha que pode quebrar? Ninguém quebra. Tentei responder, mas a voz não saiu. O som que veio foi um sopro seco, como se eu estivesse falando debaixo d'água. Afonso avançou 2 passos e num gesto rápido arrancou o crucifixo da minha mão. Eles não gostam disso, disse guardando no bolso, mas você não precisa mais. Atrás dele, os andantes começaram a se mover. Não era correr, não era andar rápido, mas o chão tremeu. A cada passo, o barro parecia brotar do nada, espalhando-se em manchas escuras que subiam pelas paredes da minha casa. Nivaldo se aproximou como um guia pronto para conduzir um condenado. Quando o dia nascer, você já não vai lembrar do que teme agora. Só vai andar. Eu quis lutar, Félix, mas o corpo não obedecia. Minhas pernas davam passos curtos, involuntários, em direção à porta dos fundos. A cada passo, o frio aumentava, e minha visão estreitava como se estivesse olhando por um túnel. Senti o barro sob os pés, úmido, escorregadio. Quando atravessei a soleira, percebi que a rua não era mais rua. O chão era terra batida, cercada por árvores retorcidas, negras, que não deviam existir ali. O ar estava saturado de um nevoeiro que brilhava levemente, como se tivesse partículas de luz suspensas. E no meio desse lugar impossível, vi dezenas deles, andando, sempre em linha reta, sempre no mesmo passo, virando apenas quando o canto grave das vozes mudava o ritmo. Um deles passou perto de mim, e pela primeira vez vi o que havia onde deveria estar o rosto. Nada, nada, exceto um buraco profundo, como uma fenda que não tinha fundo. Venha, disse Nivaldo agora à minha frente. Só dói no começo. Afonso estava atrás, segurando firme meu ombro. Dona Teresa me observava com aquele sorriso calmo. E ao redor, os moradores de Santa Orvina pareciam mais sombras do que gente, como se já fizessem parte desse lugar há muito tempo. Félix, não sei o que vai acontecer quando eu der o próximo passo. Talvez eu me torne um deles. Talvez eu desapareça. Talvez acorde amanhã na minha cama, acreditando que tudo foi um sonho. Mas há uma coisa que me atormenta mais do que todas. Entre as vozes que cantam, reconheci a minha própria. E se isso significa que eu já estive aqui antes, então talvez não seja a primeira vez que eles me levam. Se for assim, Félix, será que algum dia consegui voltar de verdade? Se não, esta carta pode não chegar até você. Ou pior, talvez já tenha chegado antes. E então, o que você achou deste relato? Deixe seu comentário aqui embaixo e também o seu like. Se inscreva neste canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agradeço a sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.